Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Notícias Agrícolas, bom dia a todos os meus amigos produtores, porque nós estamos iniciando mais uma etapa, mais uma edição da nossa série sobre acompanhamento, administração financeira dentro da sua propriedade rural, com meu amigo Paulo Roberto Nicola, que já está comigo, direto de Santiago, e a gente já vai imediatamente cumprimentando. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, João. E é uma satisfação estarmos no nosso décimo programa, né, João? Exato. E bom dia também aos amigos produtores e nossos companheiros agrônomos que também começaram a nos acompanhar. Muito bom. Desta vez, Paulo, nós estamos falando, ao invés do estúdio do Notícias Agrícolas, nós estamos aqui no meu estúdio, né, a minha janela do campo, onde aqui no Mato Dentro eu estou conectado com o mundo e com você aí em Santiago. Pois bem, amigos, nós estamos, como disse o Paulo, na 10ª edição desta série de entrevistas, depoimentos, de transferência de experiências do Paulo Roberto Nicola sobre gestão financeira dentro da propriedade. Hoje nós vamos falar de um acompanhamento um pouco melhor, que é para os administradores, né? Nós estamos na fase de transferir conhecimento sobre investimentos. Nós vamos já falar dos títulos. Mas antes, deixa eu dar uma contextualizada, Paulo, para principalmente quem está chegando agora, como eu costumo dizer, nessa nossa série. Começamos lá atrás com o Paulo se referindo principalmente, né, se dirigindo mais especificamente aos produtores não tecnificados, não administradores, apenas produtores rurais, que passam por grandes dificuldades ao final das colheitas, das safras, com as suas contas, né, com seus falta de receita, falta de liquidez, etc. Então foi com esse objetivo que nós começamos a nossa caminhada. Depois dos produtores rurais, nós falamos para os empreendedores, que são aquelas pessoas que colocam dinheiro na terra, que colocam dinheiro na safra. E depois, na sequência, nós já estamos falando para os administradores. Elevamos o grau, a régua, para quem anota, para quem faz planilha, para quem faz contas e para quem objetiva lucros. Paulo Roberto Nicola está conosco, ele é autor de 2 livros, um deles é esse daqui, Lucre Sempre com a Soja. Vou virar para outra câmera para dar close, esse daqui, ó. Lucre Sempre com a Soja, ok? Mas para baixo é a luz, aqui assim. Lucre Sempre com a Soja. E o outro livro é o que está escrito aqui embaixo, A Lógica da Economia Rural. Esses 2 livros estão gratuitamente à sua disposição na página, na internet do Paulo, que é economiarural.com.br. Nós vamos repetir isso ao final do programa, economiarural.com.br, onde você pode baixar o PDF gratuitamente, né, e tomar conhecimento das experiências do que o Paulo relata aqui. E também no nosso site, ali na home, na área de especiais, você procure esse título, Lucre Sempre com a Soja, e você vai acompanhar e vai rever as 9 depoimentos, com de hoje 10 depoimentos sobre administração financeira na sua propriedade. Então, como eu disse, hoje nós vamos responder a pergunta que está aí na tela: qual é o melhor e mais lucrativo investimento no agronegócio? Aí o Paulo me perguntou e eu disse, você já escreveu aqui no livro, é a soja. Ele falou, tem 2 ainda capítulos pela frente para chegar na soja. Então, vamos responder a pergunta, seu Paulo? Vamos lá, João. Em frente. Nós tínhamos... Bom, antes de mais nada, lembrando sempre que aqueles 2 livros que eu escrevi estão disponibilizados gratuitamente enquanto nós estivermos aqui nesse programa, João. Tá. E quanto a investimento, João, nós tivemos um dos debates nossos, que eu considerei dos mais úteis, né? Foi quando nós falamos nos 2 principais investimentos que dentro do agronegócio, né? Que era a estruturação financeira, né? E depois da estruturação financeira eram os investimentos na terra, na propriedade, pois dali que vem todo o faturamento, dali que vem toda a receita, é dali que nós pagamos tudo e nos sobra. Mas tem um investimento, João, que se faz muito necessário
falar, né? Que é o investimento que viabiliza todos os outros investimentos dentro de qualquer atividade comercial, industrial, né? E principalmente dentro da agricultura, que é o investimento em si, né? Por que eu digo isso, João? O limite de desenvolvimento de qualquer atividade que seja, ela barra no limite de desenvolvimento do seu administrador. Isso é uma coisa lógica, isso é um fato, né? Se o administrador não evoluir, a atividade dele não vai evoluir, né? São duas coisas que andam junto. Nós já falamos aqui várias vezes, né, que é o administrador que leva para dentro da sua atividade o conhecimento, né? E a atividade é um reflexo do que ele pensa, do que ele faz e do que ele se propõe a fazer, né? Então, a atividade ela não tem vida própria, ela depende do seu administrador. E isso a gente observa no dia a dia, né, João? Eu vivo dizendo, se você entrar numa loja e a loja estiver organizada, estiver limpinha, tudo brilhando, o piso bem limpinho, aquela presença agradável, você vai encontrar essa característica no proprietário da loja, no administrador da loja. Se o administrador da loja é uma pessoa muito competente, anota suas despesas, que é a que nós mais discutimos aqui, é uma pessoa que controle seus custos, controle as suas receitas, essa pessoa ela vai levar esse conhecimento para dentro da atividade dela e a atividade dela vai passar a ter essas características. Então, eu acho que o melhor e maior investimento que pode ser feito em qualquer atividade, e deve começar por aí, é investir em si mesmo. Então, eu diria assim... João? Não, eu entendi. Eu entendi dizendo assim que a empresa tem no administrador dela o seu espelho e vice-versa, né? Se eu sou desta forma aqui... ela vai ter as características Sim, do administrador. A empresa, atividade rural, industrial, qualquer espécie de atividade. Até mesmo como é que tu conduz a tua vida dentro da tua casa, dentro do teu lar. Com as tuas características, essa característica que tu leva para todo lado onde tu vai. Não é só apenas visual, né, Paulo? Não é apenas visual, que eu estava dizendo assim, no caso da nossa empresa aqui, o Notícias Agrícolas, é o meu visual, né? Mas não é apenas o visual, né? Porque isso eu posso maquiar. Ela é a integralidade da empresa, a ética da empresa, né? A psicologia que envolve os funcionários, tudo isso é o espelho do administrador. É isso que você está dizendo, e isso se repassa para a característica maior, que é a administração financeira. Isso. Então, se você investir em si, você fizer curso, você procurar no meio que você vive, fazer parte da associação, daquele grupo, daquela parcela da sociedade que você atua. Então, se você, produtor rural, participar do sindicato, participar da Farsul, assistir bons canais de comunicação, tipo Notícias Agrícolas, a título de informação, pesquisar sobre as leis trabalhistas, sobre as normas de meio ambiente, né? Se fazer curso de atualização, frequentar propriedades com capacidade acima da sua, porque é comum, João, é comum isso aí a gente observar, a pessoa um ano deu problema na lavoura dela. O que é a primeira coisa que faz? Olha para a propriedade dos vizinhos que foram pior. Eu fui pior, mas o fulano foi pior. Isso eu sei porque já vivenciei isso, né? E deve ser o seguinte, quando eu for mal,
e aconteceu isso esse ano, por exemplo, com as pastagens aqui, né? As pastagens, de uma maneira geral, esse ano foram ruins, né? E, inclusive, uma das minhas propriedades, a pastagem foi ruim. E a tendência é mas todo mundo está com a pastagem ruim. Não, João. Tu tem que olhar aqueles que estão com as boas pastagens, como eu vi, 2 ou 3 lugares, e mandei, inclusive, o nosso agrônomo, pedi para o nosso agrônomo fosse informar o que aquele cidadão fez para que, no meio de tudo aquilo, ele tivesse uma pastagem boa, né? Esse dia a dia, essa vivência, investir em si mesmo, ser focado na sua atividade, é uma característica necessária do administrador. Ele não pode ficar só dentro da propriedade dele, olhando aquilo ali, ele tem que fazer comparações, ele tem que procurar alternativas, ele tem que sair da propriedade dele, delegando boa parte daquele serviço operacional e procurando ver o que estão fazendo no meio, né? Então, para trazer para dentro da sua propriedade o que ele realmente acredita, o que ele realmente pratica, é a única maneira de evoluir juntos, João. então tá. Né? Então, assim, pois não. Deixa eu dizer assim, que, portanto, a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos é o conhecimento. E você está exemplificando a parte agronômica. Mas nós estamos falando de controle financeiro dentro da propriedade, onde, né, lá atrás nós começamos a dizer, a primeira lição é anotar despesas e receitas, né? Agora, Paulo, nós estamos num mundo tecnificado, nós estamos num mundo onde está tudo eletrônico, né? Você fala, tem que fazer uma planilha, o cara fala assim, meu Deus, Excel, o que é Excel? Tem que correr atrás, né, Paulo? Sim, olha aqui, ó, João, vou só te dar um exemplo, tá? Se eu não evoluir em termos de controle, de facilitar a minha vida, ver como são feitos os controles de despesa, se eu não conversar com alguém que tenha noção de controle de receita, se eu não entrar lá no Notícia Agrícola e pegar aquelas 10 gravações que nós temos, que nós abordamos todos os passos de uma política de comercialização de soja, João, com aquilo ali, se eu sentar para tomar chimarrão e ouvir N vezes aquelas matérias, eu já estarei muito melhor quando eu terminar de assistir. Né? Claro. Que é a única maneira, João, que eu conheço de evoluir, é lendo, é pesquisando, é estudando. Qual é a melhor maneira que eu tenho de anotar as receitas? Como é que eu tenho... para saber realmente o que eu faturo, qual é a melhor época de comercializar. Tá? Isso aí é o dia a dia do produtor e do administrador rural. Né? Todos os dias tem que evoluir um pouco, tem que vivenciar isso no dia a dia, né? Tem que mudar a sua cultura. Né? E, como eu falei, ó, João, tem uma característica ontem à noite ainda, ontem à noite no Jornal Nacional, todo mundo deve ter que assistiu, viu. Eu não. 67% dos brasileiros são endividados. Né? E o que é pior, não é a questão de ser endividado, né? Porque a dívida é uma coisa salutar, o endividamento faz com que a economia se mova. Né? Então, o endividamento é uma coisa essencial no dia a dia. Você trabalhar alavancado, você arrumar dinheiro, fazer o capital girar, né? Como resultado do seu trabalho, pagar os juros e sobrar. O capitalismo vive em função de dia. Só que o brasileiro tem um endividamento um pouco diferente, João. O endividamento do brasileiro é mais compulsivo, né? Tanto que 70% do endividamento é no cartão de crédito, onde as taxas de juros são as maiores do mundo. Né? Então, quando você pega o cartão de crédito para se endividar, ali você está tapando o furo, você não está investindo em nada. Essa característica do endividamento brasileiro é preocupante. Posso fazer um adendo? Posso fazer um comentáriozinho assim bem interessante, João? Por favor. Vamos imaginar duas situações, tá?
Primeiro, vamos imaginar um cara que ganhe 5 mil por mês. Tá? Ok. Isso aí é até um raciocínio que eu coloco no meu livro. João, se um cara ganha 5 mil por mês e ele gastar 10% a mais do que ganha, quais as consequências disso no curtíssimo prazo? Isso aí é uma situação que dentro do Brasil é comum, né? Uma pessoa que gasta 10% mais que ganha, João, em 10 meses ela estará devendo tudo que ganha no mês. Tá? E se ela ficar assim, João, em 1 ano e meio, se ela usar o cartão de crédito, nem isso, em 1 ano e meio, o que ela ganhar, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, o que ela ganhar no mês não paga os juros do que ela está devendo. Muito bom. Já parou para pensar nisso? Não, parei. Parei para pensar, como você disse, é uma realidade da grande parte da maioria dos cidadãos brasileiros, mas também, vamos fazer o recorte, é uma grande maioria dos produtores brasileiros, que a gente está aqui exatamente nessa tarefa, nessa função dedicada, né, para alertar os produtores a controlar as suas despesas, né, e ter, num certo momento, ter liquidez para começar a ter lucro, porque você só vai ter lucro com liquidez. Um reparo, Paulo, você diz assim, no começo você diz, o melhor investimento é na terra, você falou na terra, e eu estou sempre lembrando, na própria terra, porque nós fizemos um programa aqui dizendo que você não pode pegar a sua liquidez, muita gente está conseguindo alguma liquidez, algum dinheiro com esta safra, que está muito boa de valores, e já pensa em adquirir novas terras. Aí você já explicou, o melhor investimento é na própria terra, fazer a terra gorda, para que ela produza mais, aí sim você vai para frente. Feito o reparo, certo, seu Paulo? Correto, João, mas tem uma coisinha aqui que eu estou tentando estabelecer, é o vínculo da pessoa com a sua atividade. Tá? Essa característica, por exemplo, que eu comentei, da pessoa que ganha, essa aí, se o produtor rural ou qualquer outra pessoa física tiver essa concepção de gastar, ele vai levar para a sua atividade. Sim. E justamente o que acontece com esse cidadão que gasta 10% a mais do que ganha? Ele logo, questão de 1 ano, 2 anos, ele vai entrar numa espiral financeira negativa e ele, para sair dessa situação com alguma ajuda, João, se não vender um patrimônio, ele vai levar 4 anos para voltar a estaca zero, entre o que começou a gastar e saiu. Né? E o que eu quero deixar claro, e que eu vou bater bastante, que essa característica eu vou levar dentro da minha atividade. Tá? Então, olha só o que eu estou falando, não tem como tu desvincular a atividade rural da característica do administrador. E hoje, torno a dizer de novo, nós estamos falando com administradores. Então, o administrador tem que ter consciência do que é o endividamento, que leva aos juros, que inviabiliza a sua atividade lá fora. Né? Por outro lado, João, vamos olhar o outro lado da moeda. Tá? Toda moeda tem 2 lados. Vamos supor que o cara que ganha 5 mil reais, torno a dizer de novo, ele vai levar isso para dentro da atividade. O cidadão que ganha 5 mil reais e economize 10% ao mesmo, né? Ele vai, em 10 meses, ele vai ter um salário sobrando no banco. Tá? Em 2 anos, esse cara, 2 anos, 2 anos e meio, ele vai ter 2 salários de 5 mil. Um salário oriundo daqueles 5 mil que ele ganha, e o outro salário, João, vai começar a sobrar para ele em função do padrão de vida, de comprar tudo à vista. Se tu chegares no supermercado hoje, os juros que te cobram para te pagares no fim do mês é 2%, 3%. Né? Se tu começares a comprar à vista, isso aí é uma economia que tu vai conquistando, somando com todo o dinheiro que está sobrando. Não é aquele dinheiro que você coloca lá no banco que vai render. É o que você consegue fazer de negócios bons
com o dinheiro que você está sangrando. 2 anos depois, enquanto aquele primeiro cidadão não consegue mais estar inviabilizado economicamente, 2 anos depois, esse cidadão que economizou 10%, ele vai poder, por exemplo, pagar a prestação da casa própria. Isso é um investimento e deixa de gastar com aluguel. Então, as coisas vão tomando forma de estruturação financeira, né? Que é a principal característica lá dentro da atividade rural. Então, se eu tiver essa cultura de criar uma estruturação financeira para não endividar, para mim poder fazer melhor uso do meu patrimônio, do meu capital, eu vou levar isso para a atividade, João. É isso que eu estou tentando estabelecer. Esse vínculo entre o administrador e sua atividade. Está claro, João? Muito claro. Assim, você está explicando que existe uma enorme diferença, que é a diferença fundamental, que é isso que nós estamos passando nesse programa. O cerne desse programa é a diferença entre quem gasta 10% a mais do que recebe e a diferença com aquele que economiza 10% a mais do que recebe. Então, assim, essa é a mensagem fundamental desse programa. Isso. É a cultura, João, para justamente mostrar que a tua cultura, os teus hábitos, a tua maneira de administrar, se você for focado realmente na tua atividade, você não é propositadamente que você entra numa espiral financeira negativa. Posso te contar uma história que você viu de exemplo, João? Deve. Como é que tu diz? Puxa a cadeira e senta, como é que lá vem história? Senta que lá vem história, do Paulo Nicola. Senta que lá vem história. Tem uma história que eu acompanhei, João, pequenininha, mas que demonstra, né? O despreparo, às vezes, do administrador. Tinha um amigo que casualmente estava lá na Expo Inter, né? E foi passear e comprou um trator. Uhum. Você lembra que eu comentei contigo que eu não aconselho? Foi por causa desse caso. O rapaz ele comprou um trator no embalo, né? Foi lá, achou bonito, e às vezes está o vizinho ali, ou está um conhecido, está um parente, então eu quero mostrar que posso comprar, que posso gastar, né? E se emociona e comprou um trator. Passou uns 3, 4 meses, ele pediu para mim lá na propriedade dele, e ele estava lidando com a cultura de trigo, e ele, Paulo, preciso conversar contigo, eu não estou conseguindo fechar minhas contas, e eu seguidamente falava sobre economia, eu dei algum programa no rádio, alguma orientação aqui, uma orientação, foi lá no início quando comecei a escrever meu livro. E eu fui até a propriedade dele, e ali, serviu de exemplo aquilo ali. O trator novo, eu nunca esqueço, estava costeando o banhado, puxando uma plantadeira grande, como é que eu digo, aos berros, porque estava quando desce muito no banhado, assim, vai berrando, porque parece que vai atolar, não vai atolar, e o trator vinha puxando o trator novinho. E o trator que ele tinha antes, parado, aquela história que nós falamos, o maquinário ficou, ele comprou o trator novo, já vinha com dificuldade financeira, o pouco capital que ele tinha de giro, ele deu de entrada no trator. E cheguei na lavoura e olha o comentário que ele fez comigo. Ano passado eu fui mal com trigo. Esse ano eu estou colocando a semente do trigo no chão e se chover e fizer tempo bom, eu adubo o trigo. Olha só, João. Né? Que coisa. Ele estava plantando trigo e arriscando sem adubo e tinha comprado um maquinário novo. Por quê? Porque ele se deixou elevar pelo emocional. Sim. Bom, olhando por outro lado, João, qualquer administrador que exista, né, a primeira coisa que ele aprende, não se faz negócio com o emocional alterado. Uhum. Tá? Isso é uma regra básica.
Por isso que eu falei, quando vai para a Expo Inter, ouça o agrônomo, já leve dimensionado o equipamento que vai comprar, vai beber, fazer festa, mas não misture o lado emocional com o lado administrativo. Ninguém pode administrar uma situação onde o emocional tome conta. Sim. Então, tudo que eu estou falando, de novo, é o profissionalismo, a característica do administrador. Se eu tentar conduzir um negócio que envolva dinheiro, envolva resultado financeiro, controle de custos, investimentos, utilizando o emocional, que é uma fraqueza de quem administra a propriedade, João, a consequência vai ser essa. Sim. Você está claro, né, Paulo? Você está usando a Expo Inter como apenas um exemplo. Eu diria. Sim, eu falo, ó, porque a bebida alcoólica provoca alteração no emocional. Sim. E se você não for competente o suficiente para separar o emocional do negócio e misturar os dois, tiver essa característica, você leva para dentro da atividade, João. Então, se você em casa se emociona e gasta naquela televisão porque viu que é bonita em 2 minutos... João, deixa eu te contar. Ó. Eu tenho uma mania, cada um tem uma mania. Eu, por exemplo, toda vez que eu tenho... Outra coisa importante é tu conheceres as tuas fraquezas, né? Eu, toda vez que entro numa concessionária de veículos, e isso que nós temos muitas, tá? Eu sempre me apaixono por aquele carro. Eu sou o cara que mais se apaixona por carro. Eu entro ali, aquela maravilha de carro, e sempre tem um vendedor, porque tem que trocar. E é aquela beleza toda, e eu me emociono, e na hora eu quero comprar. Só que eu tenho um hábito. Uhum. Eu não deixo me levar para a emoção. O que eu penso? Dali uma semana, se eu continuar com vontade de comprar o carro, e for um bom negócio, eu volto lá e compro. Mas, João, eu tenho uma caminhonete gabine dupla que vai fazer 9 anos agora. Que é a que eu uso para ir para fora. Né? Porque, no fundo, o que eu enxergo? Eu tenho meu carro de passeio, mas aquela caminhonete, ela faz tudo o que eu preciso. Vou lá fora, volto, carrego coisas, descarrego. Né? A propriedade fica pertinho daqui. Aí eu vou comprar porque... é mais bonita, porque é moderna, porque o vizinho comprou. Então, eu acho que tem que separar, João. Separar. Se for pensar resultado, se for pensar lucro, aquela caminhonete ali, ela está dentro da atividade. Então, quem é que paga as contas da atividade? É a produção. Lá do lucro bruto, se me sobrou, tu vai olhar, o meu carro é bom, mas sai lá do lucro bruto, não do dinheiro da atividade. Entendido. É aquela, como a gente diz assim, de uma maneira mais popular, né? Não vá fazer realimentar a sua despensa lá no supermercado com fome. Não vá fazer suas compras com fome. Se alimente primeiro, senão você compra mais do que você pode pagar. É bem isso, né, Paulo? Agora sim, você está falando do caráter e da personalidade do administrador, que tem que obter conhecimento, e essa obtenção de conhecimento ele transfere para os seus negócios, para a sua administração. É disso que você está falando. Caráter e personalidade. É esse o recado que eu quero falar hoje, João. Se isso for bem fixado, se isso realmente as pessoas acreditarem, e olha que eu estou falando para pessoas hoje do Iapoque ao Chuí, né? Porque se a pessoa conseguir evoluir no sentido de... Porque tem muita pessoa que pensa, eu vou economizar, eu vou fazer isso, mas se ela não olhar para dentro de si e olhar as suas características, ela não vai mudar lá na frente. O nosso produtor, o nosso administrador, né, como eu falei, ele deixa de ser empreendedor e vai ter que ser administrador. Não é mais uma questão de opção, né? E para mim conseguir evoluir, administrar, João, a minha atividade rural, a primeira coisa que eu tenho é evoluir, é enxergar os meus pontos fracos, é fazer curso, é me especializar, é conversar com quem entende,
né? No dia a dia, para ir montando uma cultura lentamente. Não é você entrar numa peça, ligar uma chave de luz e fez-se luz. Não, João, né? O crescimento, o conhecimento é feito aos poucos. Aos poucos eu vou terceirizando alguns serviços, vou transferindo outro, e todos os dias, se eu aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu vou evoluindo como administrador. Tá, você usou como exemplo... E nós temos que pensar, João, que todo e qualquer investimento tem que ser feito, porque no momento que eu começo a administrar, eu começo a investir, eu começo a identificar os melhores investimentos. Tá? Aí eu não posso ser emocional, eu tenho que estar bem estruturado, eu tenho que ter conhecimento ou chamar quem tenha conhecimento para dentro da propriedade. Mas tem uma pergunta aí, Paulo. Eu não tenho condições de dimensionar um equipamento. O que eu tenho que ter a humildade de fazer? Não vou falar com o vendedor. Te lembra quando o vendedor nos aconselha? Aquele vizinho que comprou um equipamento também não é o melhor para aconselhar, né? Então eu tenho que ter humildade e reconhecer que quando eu não tenho capacidade, buscar a ajuda de quem tem. Né? Tem tantas entidades, tem tantos agrônomos, tem tantas pessoas para nos orientar. E essa evolução do dia a dia é que faz a característica do administrador, para ele poder levar para dentro da atividade. O que você disse foi obter conhecimento, não com o vizinho derrotado, mas com o vizinho que está produzindo coisas boas, obter informação nos meios de comunicação como Notícias Agrícolas, saber como é que faz a liquidez, como fazer sobrar dinheiro, observando com atenção as 10 mensagens que nós estamos colocando aqui, todos os sábados com a sua dedicação, né? Ir a palestras, usar as comunicações, os meios de comunicação para você ter mais conhecimento, ler livros, trocar informações, sempre para cima. Beleza, isso não há dúvida. Eu quero passar, Paulo, se me permite, numa pergunta. Talvez você vai dizer assim, então tem que retornar às palestras anteriores, né, os depoimentos anteriores, não é o caso. Mas assim, você falou da característica do investidor. E as características do endividamento? Tem alguma dica específica, além das que você já anunciou aqui, mais direta ao produtor rural? João, as características que tu falou de endividamento agora, tem normas, tem regras, por exemplo, se você tem um endividamento superior a 30% do que você, digamos assim, do que você ganha, né, é complicado, né? Eu acho que o limite máximo seria 25%, 30%. Mas como é que eu vou conseguir saber isso, João? Por exemplo, nós temos aquela planilha ali, tá? Vamos começar pelaquela nossa planilha, que eu acho que você sempre destacou a importância dela. Aquela planilha, João, não tem dificuldade nenhuma em se preencher ela, né? Tem todos aqueles itens que 80% da planilha são preços de insumos, são preços de bens materiais, tipo adubo, herbicida, fungicida, que o próprio produtor conhece exatamente o que ele precisa comprar. Se ele tiver uma ajuda ainda do agrônomo, ele consegue fazer até um planejamento antecipado de toda a lavoura dele. Quer dizer, ele basta entrar ali, pegar aquela planilha, colocar ela com a ajuda de alguém no papel, né? Aquilo ali ele enche num dia, João. E ele vai fazer aquilo uma vez por ano. E aquilo é tão importante, que ele tem que ter uma política de comercialização do produto dele. Você se lembra quando eu falei, João, lá numa das gravações, eu não me lembro qual foi o programa, que tinha um cidadão aqui que tinha tulhas para guardar semente. Sim. Que ele, primeiro soja que ele colhia, ele vendia para comprar o adubo da safra seguinte, que ele tinha duas grandes preocupações só, que era comprar o adubo
e colher a melhor semente, a melhor parte da lavoura, para fazer a semente para o próximo ano. Tá? E aí ele se tranquilizava, bom, a próxima safra está garantida. Isso já é uma política de comercialização, João, porque ele já tinha uma rotina, todos os anos fazia isso. O nosso produtor, a melhor maneira, a maneira mais fácil que tem dele conseguir evitar endividamento e ter uma tranquilidade maior, né, para o dia a dia da vida dele, é justamente anotando, seguindo aquela nossa planilha ali. Lá embaixo tem alguns itens, João, que são um pouco complicados, né? Mas que eu consegui facilitar. Por exemplo, a questão os dois principais itens. Você viu a questão de quanto eu vou gastar ano que vem com manutenção. 60 segundos para resolver. Quem tem o hábito de anotar as suas despesas, ele sabe o que ele ganhou ano passado em manutenção. Ele vai programar quanto é que ele vai gastar, né? E a questão do maquinário, que realmente é uma barreira, João, que derruba 95% de quem tenta controlar o custo. Mas você viu, ó, nós achamos uma maneira muito simples. É colocar aqueles 3 sacas de soja por hectare para compra do equipamento e acompanhar no dia a dia, olhar para dentro da propriedade para ele saber aonde ele está gastando. Sim. Essas são as características necessárias que o administrador tem que ter, João. Tá. Essa referência que você fez, as máquinas, foi do programa anterior. Então, estou recomendando às pessoas para voltarem ali assistirem, que a gente discute a manutenção, a compra de máquinas e quanto tem que destinar a compras, etc. E também o Pedro Braga, que é o nosso diretor, vai estar colocando embaixo dessa nossa conversa de agora, novamente, a planilha, para usar como exemplo para todos, por favor, anotar. Imagine, né? Uma decisão que você vai usufruir durante um ano, você gasta 60 segundos só pelo fato de ter colocado ali os itens nessa planilha. Agora, Paulo, eu estou encaminhando para o final a nossa conversa, mas eu não posso deixar de lhe perguntar que dentro da política de comercialização há necessidade de se diferenciar dinheiro da atividade, ou seja, dinheiro da safra, com dinheiro de investimento. Não é isso, professor? Exatamente, João. O que acontece é o seguinte, ó, eu penso que, primeira coisa, e uma coisa que complica muito a atividade e que no meu livro eu chamo de despesas do eu. As despesas do eu, João... Despesas do eu. Eu. É um cacófato, já, você sabe, né? Essa expressão, se a gente não escrever... do eu. É aquele dinheiro que eu tiro da atividade para colocar na minha pessoa física. Tá? É o dinheiro que eu tiro da atividade para pagar a faculdade de um filho, é o dinheiro que eu lanço mão do caixa da empresa. Tá? É importante o controle desse valor, né? Porque tem um limite, eu não posso abocanhar aquele lucro bruto que nós trabalhamos tanto assim, né? Porque se eu usar boa parte daquele lucro bruto, né, eu vou deixar, é o que acontece no Brasil, né? O governo está lá aos berros, está criando uma reforma grande na economia. Por quê? Porque mais de 80% ele gasta com salário e só sobra 20% para investir. Na minha pessoa, João, se eu pegar aqueles nossos 6 mil sacas de soja, que é o nosso lucro bruto, e comprar carro, comprar casa, comprar isso, e não pensar em investir na atividade, né? Então, o que o administrador, a primeira providência dele, quanto eu posso gastar? Lembra, João, se eu souber quanto eu faturo, se eu souber qual é as minhas despesas, eu sei o que me sobra. E eu, administrador, eu tenho outra cultura, outro problema. Se eu não controlar as minhas despesas físicas, quanto eu gasto no mês, como é que eu vou controlar as despesas lá da minha atividade, João? Então, se faz necessário
eu também evoluir no sentido de controle das minhas contas. Porque se eu avançar demais na despesa da atividade, né, então o que eu sugiro, João? A pessoa física também anotar as suas despesas para ver quanto vai precisar de dinheiro por ano. E aí vai me desculpar, João. Ele tem que se encaixar dentro do que sobra da atividade, dentro do lucro bruto. Então, ele tem que ter uma caixa, ele tem que ter um caixa de reais dentro da atividade e ele tirar daquela atividade o que eu sugiro e o que eu faço. Eu tenho uma conta no banco, né? No caso aqui o Sicredi, aquele dinheiro é só da atividade que está ali dentro. Todo produto que eu vendo está ali dentro. Todas as despesas eu pago dali de dentro. E eu tiro por ano, eu tiro por ano para mim 10 sacas de soja por hectare para os meus gastos pessoais. O que eu vou fazer com aquilo? Se eu vou investir em outra cidade, se eu vou comprar um apartamento, se eu vou investir num carro, é a pessoa física que está atuando. Quando eu falei aqui, ó, João, e falei sério, que a cada 3, 4 anos eu vou lá no banco, olho o caixa da atividade e tem ali um lucro de uma safra inteira, sem eu ter plantado a cada 3, 4 anos, né? É justamente porque o que eu fiz? Você lembra daquele cara que economizou os 10% todos os meses, tinha uma estrutura financeira e começou a aparecer dinheiro que ele nem sabia de onde vinha? Né? Se eu conduzir a minha atividade dessa maneira, de proteger o caixa da empresa, e quando eu retirar o meu dinheiro para viver durante o ano, que eu preciso disso, eu tenho que lembrar, e não posso esquecer nunca, mas nunca mesmo, que é de lá que eu tiro a minha sobrevivência. Eu posso passar alguma dificuldade financeira, agora aquela atividade, se tiver mal, me arrasta junto. Não vou deixar passar essa. Perco o amigo, mas não perco a piada. É o vício de jornalista que mexe com palavras. Sim. Quando a gente faz sons semelhantes, sons iguais, né? A gente costuma dizer que são palavras homófonas, com mesmos sons. Despesas do eu. Se você juntar essa despesa do eu. Eu chamo só de uma despesas do eu. Comigo. Porque eu que interfiro na atividade. Eu que vou tirar dinheiro de lá. Eu posso gastar mais do que posso. Sim. E aí eu mato a atividade. E, João, é o que derruba 80%, 90% das atividades que vão mal. Seja qual for a área. A loja da esquina, a farmácia, o supermercado. Se eu gastar mal, João, se eu não souber o que tem ali naquele caixa que é meu da atividade, eu fecho, eu quebro, eu não vou evoluir. Sim, então é investir no conhecimento, né, e separar as despesas próprias das empresas, das despesas da atividade e separar também os investimentos. Você só pode investir, você não pode investir o dinheiro da atividade, ponto. Né? O dinheiro da safra é o dinheiro da safra. Se sobrou, aí sim. Essa é a lição. Paulo, estamos encaminhando para o final. Você quer fazer um resumo? Não, a única coisa que eu quero deixar bem claro aqui, ó, João, que num primeiro momento parece um absurdo nós estarmos falando disso, né? Mas é essencial. Mas é o dia a dia, João. É o que eu enxergo. Tá? Então não tem como eu falar de administração da atividade rural sem falar no administrador. Né? Porque lá na atividade rural vai ser o reflexo do que ele faz no dia a dia. Então, João, temos que aprender sim a controlar as receitas através de planilhas. Temos que controlar sim as despesas. E vou encerrar com aquela famosa expressão: se eu não sei quanto eu faturo, se eu não sei quanto eu gasto, como é que eu vou saber o que me sobra para ser feliz? E na próxima semana esteja aqui para falar sobre dicas de comercialização.
É outra coisa muito importante, João. Tem muita coisa que não estão nos livros, né? Que é o dia a dia da prática, é o momento de comprar, é o momento de vender, é quando é que eu uso para pagar as contas com soja, quando é que eu uso o real para pagar a conta. Tem muita dica aí, João, que faz parte do dia a dia de quem tem uma estrutura financeira e tem a alternativa de jogar com os números. Tem épocas que eu pago em soja, tem épocas que eu pago vendendo um gado, segurando soja, tem épocas que eu pago... Essa estrutura financeira, quem tem, quem possui, quem conquistou, tem um mundo maravilhoso à parte, João, que faz sobrar aquela safrinha lá a cada 3, 4 anos no caixa. É essas dicas, essa maneira de conduzir os negócios que fazem com que eu tenha mais resultado do que o previsto. Certo, meu amigo João? Certo, Sr. Paulo. Sr. Paulo Nicola, um pequeno lembrete. O senhor não está me vendo aí, o senhor está sem o meu retorno, infelizmente, mas eu tenho aqui embaixo do meu televisor a minha bandeira do Brasil. O que eu quero dizer para o senhor é que nós estamos na Semana da Pátria, né? E como nós somos patriotas, como nós somos brasileiros, na próxima semana me venha com uma bandeirinha do Brasil aí no seu estante, tá certo? Na sua estante, para que a gente possa se comunicar através da nossa bandeira, dessa bandeira mais linda do mundo, Paulo. Assim eu o farei, João. Um abraço ao amigo, um abraço aos produtores, agrônomos. E mais uma vez, João, hoje foi um programinha assim meio chato, né? Mas é uma coisa necessária de fazer. Não tem como tu falar de economia, sem cruzar por esse barrilho, João. O Pedro Braga, nosso diretor, está aqui vibrando, porque é assim mesmo, é um conhecimento que deveria ser passado não aos produtores tão somente, mas a todos os brasileiros. A próxima semana estaremos juntos novamente, Paulo. Vamos em frente. Viva o Brasil! Vamos lá, será o 11º programa. Um abraço, meu amigo. Vá com Deus. Muito bom. Então tá, meus amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos falando com o autor desse livro. Vamos repetir, né? Lucre sempre com a soja. Mais para baixo. Sim. Lucre sempre com a soja. Beleza? Sim. Né? E tem o outro, do Paulo, A Lógica da Economia Rural. São 2 livros que estão gratuitamente à sua disposição. Entre no site do Paulo, www.economiarural.com.br www.economiarural, uma palavra só.com.br. Tem 2 PDFs ali, você clica em cima, tendo boa internet, tem que ter internet, o livro desce ali, você lê facinho, aprende rápido, letras grandes, que beleza, anota. Estamos colocando aqui embaixo a planilha para você preencher a sua planilha, porque, como disse o nosso professor Paulo Roberto Nicola, tudo começa com uma canetinha, pode ser Bic, né, do Jair e tal, mas anote as suas despesas, saiba quanto você vai ter de receita, né, para você planejar a sua administração financeira. Foi o nosso tema desta manhã e eu espero que todos tenham aproveitado como eu aproveitei. Muito obrigado pela atenção, fiquem no Notícias Agrícolas, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Viva o Brasil! E vamos em frente.